aberto com nossa mente, que possamos, nessa semana, estar preparados para o que Deus tem para nós, amém? Senhor Deus, nessa noite, Pai, te agradecemos, Jesus, por mais esse tempo que o Senhor está nos dando, pela vida da pastora Michele. Obrigada, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem colocado no coração dela, Pai. Que ela venha passar a Tua palavra, Senhor, de forma, Senhor, que venhamos entender, Jesus. Usa ela, Pai, como canal de bênção nessa noite. Que o Teu Espírito Santo esteja guiando, ensinando em cada momento, porque ela é Tua filha, ela te ama, Jesus. Fortalece os dias dela, Senhor. Usa ela, Pai, para falar conosco, aos nossos corações. Que ela seja bênção onde ela estiver, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. O Senhor tem sido bom com você? Amém. Oh, glória. Abre a tua Bíblia aí no Salmo 100. Eu vou usar uma NTLH, amém? Oh, glória! Irmãos, Deus é tão bom, mas Ele é tão bom, Ele é tão lindo, tão extraordinário. Aleluia! Glória a Deus! Como diz o meu pastor, eu tinha preparado 2 palavras. E eu perguntei para o Senhor assim: Deus, qual das duas ou nenhuma das duas? Aleluia. E Jesus é bom, Ele vai conduzindo o culto de tal forma de dizer assim: olha, eu quero falar sobre isso hoje. Deus nos quer falar sobre adoração, amém? Aleluia. Conseguimos entender isso ou só eu entendi isso? Salmo 100 diz assim: cantem hinos a Deus, o Senhor, todos os moradores da terra. Adorem ao Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Lembrem-se que o Senhor é Deus. Ele nos fez. Nós somos dele. Somos o seu povo, o seu rebanho. Entrem pelos portões do templo com ações de graça. Entrem nos seus pátios com louvor, louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele, pois o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre e a sua fidelidade não tem fim. Amém? Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pela tua graça, pelo teu poder e misericórdia derramado sobre nós nessa noite. Obrigada por tamanha presença nesse lugar. O Deus que é entronizado em meio aos louvores. Nós te adoramos, Jesus, porque sentimos a tua presença. Oh, Jesus, nós somos sensíveis a ela, Deus. O nosso coração vibra diante de quem tu és, ó Pai. E nós te adoramos por isso e pedimos: fale mais, Senhor. Fala mais aos nossos corações e instrua-nos, ó Deus. Revela-te a nós. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ver, nós queremos te sentir, Jesus. Nós precisamos de mais, nós queremos mais, ó Deus. Nós queremos mais da tua revelação, nós queremos mais da tua companhia, mais da tua presença. Nós não estamos satisfeitos com a porção que temos, nós sabemos que tem mais, Senhor. Nós sabemos que o Senhor deseja derramar mais, ó Deus, e nós oramos a respeito disso. Nós clamamos por isso, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você consegue dar uma salva de palmas enquanto você senta? Consegue misturar com glória a Deus, com aleluia? Consegue misturar com uma palavra de adoração a Ele? Oh, glória! Aleluia! O verso 4 do Salmo 100 diz: entre pelos portões do templo, entrem pelas portas da igreja, com ações de graça. Entrem nas portas com o coração grato.
reconhecendo o que Ele já fez por você. Em seguida, o texto vai dizer assim: entrem nos pátios dele com louvor. Louve a Deus e seja agradecido, porque Ele é bom, o amor dele dura para sempre e a fidelidade dele não tem fim. Irmãos, durante essa semana eu estava escrevendo algumas coisas sobre adoração e comecei a pensar sobre isso. Até preguei isso sexta-feira com a igreja da Prígio. Quero dividir algumas coisas do coração de Deus para os nossos corações, amém? Quando nós falamos sobre adoração, irmão, adoração é muito mais do que só cantar, amém? A canção é algo extraordinário. A música é algo poderoso. Deus criou música. O universo canta. O texto bíblico diz que as estrelas cantam. Alguém que já foi no Museu do Catavento? Alguém aqui? Já ouviu as estrelas lá? O som delas? Dum, 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 dum. Parece um som de tambor. Quando as estrelas nascem, elas cantam. O som delas ecoa. Apesar de o universo ser um vácuo e o som não se propagar, as ondas emitidas pelo pulsar das estrelas são música. E quando você converte a força do pulsar, é gerado sons de tambores para adorar ao Senhor. Olha que extraordinário isso. As estrelas estão agora cantando a respeito da glória de Deus. O Deus que chama cada uma delas pelo nome é adorado por elas desde a hora que elas nascem. Quando a gente fala de adoração, então a gente pensa apenas na música, porque tudo canta. Tu já ouviu o vento passando em uma brecha pequena? O uivar do vento? Irmãos, notas musicais. Tu já viu um pássaro? A afinação, a entonação dele. Às quartas-feiras eu me reúno com as mulheres lá de Bela Vista, lá da Bahia, para nós orarmos e estudarmos a Bíblia durante a tarde. Tem uma irmã de Bela Vista, irmã Maria Helena, que ela, na casa dela, na casa da filha dela, que ela vai lá para usar o Wi-Fi da casa dela, tem tanto passarinho, e nós oramos aos sons do canto dos pássaros. E é tão engraçado, irmãos, que quando a gente começa a orar e a glória de Deus começa a se manifestar, a intensidade do canto dos pássaros aumenta. Eles começam a aumentar a intensidade do canto deles, eles oram conosco. Tudo adora ao Senhor. E Deus nos fez para a adoração. Olha o que o texto diz: nós nascemos para a glória do Senhor. Nós nascemos para a glória dele. Nós nascemos para que o nome dele seja exaltado. Nós nascemos para que alguém olhe e diga assim: Deus é verdadeiramente bom. Quando eu olho para você, eu vejo escancarada a bondade de Deus. O presbítero Rafael Maia, lá da Prígio, não era nem para estar aqui. Era para já ter morrido há muito tempo. Mas a glória de Deus se manifestou. Quando nós olhamos, nós vemos a glória. Dado todos os problemas de saúde que ele teve, hoje ele está aqui. Tem uma família, tem filhos. Até hoje ele coordena como sacerdote a sua casa. A glória de Deus manifestada. Se nós formos olhar para cada um de nós, nós manifestamos a glória de Deus, porque nós nascemos para adorá-lo. O que acontece é que muitas vezes nós nos perdemos nesse lugar de adoração. Nós invertemos as prioridades e esquecemos que nascemos para a glória do nome dele. Então, quando nós vamos para a Bíblia, nós vamos ver Êxodo 25. Deus falando com o povo dele para estabelecer um lugar de sacrifício e adoração ao nome dele. Um tabernáculo que seria feito no deserto, porque esse povo ficou 430 anos como escravo, e o único som que eles emitiam era um clamor de dor por conta dos algozes que eles tinham. Até que um dia eles se lembram do poder e da glória do Deus dos seus antepassados e começam
clamor deles desatou a vida de um homem que estava no deserto de Midian há 40 anos para que viesse e fosse libertador. E quando eles saem do Egito, caminhando pelo deserto, o primeiro obstáculo que eles encontram em Pi-Hahirote é um mar intransponível. Mas o Deus poderoso abre o mar. E quando o mar é aberto, eles cantam ao Senhor. A adoração deles começa a ser expressada em notas musicais, com tamborins e danças, celebrando ao Todo-Poderoso. Mas a adoração deles começou no dia em que eles se levantaram para clamar a Deus. A música foi o resultado da manifestação da mão poderosa de Deus. Quando nós olhamos Êxodo 25, Deus diz: vocês não podem me adorar apenas quando eu fizer coisas extraordinárias. Vocês precisam ter uma vida de adoração. Então nós vamos estabelecer um tabernáculo, um lugar que vai trazer a memória, sacrifício e adoração. O capítulo 25 do livro de Êxodo vai dizer: o Senhor Deus disse a Moisés: diga aos israelitas que me deem uma oferta, receba deles as ofertas de cada um que quiser dar de bom coração. As ofertas são ouro, prata, bronze, fios de lã azul, púrpura vermelha, linho fino, tecido feito por pelos de cabra, pelo de carneiro tingido de vermelho, peles finas, madeira de acácia, azeite, especiarias, incenso, pedras de ônix e todas as pedras de grande valor. Essa é a lista de materiais que nós precisamos. E a gente olha e pensa que o que Deus queria era apenas construir um espaço. Deus queria construir no meio do deserto um memorial de adoração. O espaço era magnífico, os detalhes, todos eles desenhados pelo próprio Deus. A Bíblia vai dizer que Moisés vai reproduzir na terra algo que já existe no céu. Ele só traz à existência isso. Mas esse lugar era para ser adentrado por sacerdotes e levitas, mas visto por toda a população. E quando eles vissem aquele lugar, adorarem a Deus. Por isso que o tabernáculo ficava no coração das tribos, no meio delas. Todos eles tinham a ideia de onde ele estava. Ele era o centro, o pulsar daquele povo, para que eles entendessem que Deus queria que eles adorassem. Mas sabe qual é o problema? Eles se perdem na adoração. E aí eles vão seguir a vida olhando apenas para uma nuvem ou uma coluna. Eles deixam de olhar para o tabernáculo e focam os olhos deles apenas na nuvem e na coluna. Então, quando ela se levantava, eles se moviam, chegavam no lugar onde ela parava, construíam um tabernáculo, mas pararam de olhar para ele como um lugar de adoração. Ele é apenas um lugar de sacrifício. Quando eu olho para ele, eu lembro do meu pecado. Esse não era o desejo de Deus. O desejo de Deus era que se olhasse para o tabernáculo e se entendesse: ele é santo e eu preciso ser santo como ele é santo. O desejo de Deus é que o tabernáculo fosse o coração da adoração de Israel. E quando aquele povo olhasse para aquele lugar, lembrasse da grandeza do seu Deus. Mas eles olham para a nuvem e para a coluna. O tempo passa. A glória do tabernáculo é reduzida a um único objeto: a arca. A arca é a manifestação da presença de Deus no meio do seu povo. Mas ela também perde a sua importância. O texto vai dizer para nós que os filhos de Eli levam ela para a batalha contra os filisteus. Ali perdem a sua vida e a arca é levada ao templo de Dagon. O povo perde. Ninguém se reuniu para ir buscar a arca, irmãos. Ninguém. Aquele povo não guerreia pela presença. Ela é apenas um símbolo remoto. Enquanto está todo mundo lambendo as suas feridas da derrota, da batalha, o Deus da adoração opera a sua própria salvação. Porque a Bíblia vai dizer que Dagon cai prostrado diante da arca.
que os filisteus são acometidos de pestes e doenças, e começa a transitar a arca de cidade em cidade. Em cada cidade que ela chegava dos filisteus, aquele povo era acometido de doenças, aquele povo era destruído, morriam-se muitas pessoas, até que os filisteus dizem: vamos nos livrar desse negócio, vamos arrancar daqui. Durante todo esse tempo, ninguém em Israel se moveu para ir buscar a arca. Então, os chefes dos filisteus elaboram um plano. Vamos colocar sobre uma carroça, vamos pegar vacas paridas, vamos colocá-las para conduzir, e se ela for até uma cidade dos hebreus, dos israelitas, nós vamos entender que foi a mão de Deus que fez todas essas coisas. Colocam ali, junto com a arca, alguns objetos de agradecimento e honras a Deus, e as vacas saem mugindo, sem errar o caminho, chegam a uma cidade de Israel. A arca é colocada ali sobre uma rocha, e ela, que representava a adoração, é só símbolo de curiosidade, porque a Bíblia diz que os israelitas começam a olhar dentro dela para saber o que tem, e eles começam a morrer ali. Até que, bem assustado, o povo diz: arranquem ela daqui. Aquele memorial de adoração era objeto apenas de curiosidade. A glória que deveria despertar a reverência, o sentimento de santidade e glória, foi substituído por uma mera sensação humana de curiosidade e desrespeito pela grandeza de quem Deus é. Ela é então levada para a casa de Abinadab, e durante 20 anos ela fica ali, apenas como um objeto guardado na casa de alguém. Porque nada extraordinário acontece. O símbolo para lembrar de adorar a um Deus glorioso era apenas um enfeite, um objeto qualquer na casa de Abinadab. Então Davi sobe ao trono. Davi sobe ao trono, guerreia pela cidade de Jerusalém, conquista, constrói ali o seu palácio e diz: vou construir também uma tenda para o Senhor. No meio de uma festa, um movimento de adoração, ele manda buscar a arca. Ele mesmo vai, dançando, se alegrando, com tambores, fazendo música diferente de adoração. Para ele estava tudo certo, o coração dele genuíno. Só que a arca ainda é tratada como apenas um objeto sagrado, não um memorial de adoração. E eles colocam ela sobre um carro de bois. Nunca foi essa a vontade de Deus. Ela tinha que ser trazida nos ombros, carregando a glória, a manifestação da adoração. Eu tenho que sentir sobre mim o peso do Deus que eu adoro. Eu não posso transferir aquilo que é a minha incumbência. Eu não posso deixar lá aquilo que é para ser carregado sobre os meus ombros. E o texto diz que então os bois tropeçam, e Uzá, filho de Abinadab, que era um dos guardiões da arca, cheio de boa intenção, segura para que a arca não caia. Morre imediatamente. O nome do lugar onde a arca quase cai chama-se até hoje Pérez Uzá. O castigo de Uzá, a maldição de Uzá. E a gente pensa: meu Deus, por que Deus foi tão tirano? Lembra da semana passada? Trata-se de comum aquilo que é extraordinário. Aquilo que era um memorial de adoração está sendo tratado como um mero objeto sagrado. Irmãos, Deus não colocou a arca, Deus não mandou fazer uma arca para que ela fosse apenas um objeto suntuoso. Ela era um memorial de adoração ao Deus Todo-Poderoso. Era naquele lugar que a presença de Deus se manifestava entre os querubins. Era algo tão poderoso que só um homem podia entrar, e cheio da misericórdia de Deus, sair dali vivo, para que quando ele saísse, todos os que estivessem em torno dissessem: glórias ao Senhor, poderoso é o Deus que nos perdoou, louvado seja o Senhor que arrancou de nós o nosso pecado. Era por isso que havia toda uma
chato, cheio de manias. É porque Deus queria que o povo entendesse sobre a adoração e reverência. Mas eles se perdem. Então, o texto vai dizer pra gente que Davi consegue entender o que estava fazendo de errado. E agora ele chama uma comitiva de sacerdotes e levitas e diz: vamos fazer o certo, vamos transferir a arca da maneira certa. E ele vem novamente fazendo um culto de adoração. Não é só música, agora tem adoração envolvida. A arca está sobre os ombros dos sacerdotes e ela sai da casa de Obed-edom e chega em Jerusalém. Ela é colocada num lugar chamado o Tabernáculo de Davi. E a gente pensa, agora tem uma barraquinha para ficar ali. Ele levantou um altar de adoração e tá bom. Mas o Davi entendeu, ela não é apenas um memorial sacro, ela é um memorial de adoração. Então Davi vai chamar Emã, Etã, vai chamar Asaf, mais à frente Jedutum, e vai dizer para esses homens: vamos adorar a Deus 24 horas. Porque esta arca não é para ser visitada apenas uma vez por ano, para que alguém chegue e haja glória a Deus. É para que 24 horas nós nos lembremos quem é o nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Quando Davi institui isso no capítulo 16 de 1 Crônicas, Davi vai dizer a esses homens: vocês devem levantar uma adoração ao Senhor. Mas a adoração estava bem perdida, o negócio estava bem bagunçado. Imagina eles olhando para Davi com a cara de meio ei, dizendo: como é que a gente começa? Como é que a gente caminha nesse lugar? Então Davi diz: eu vou explicar para vocês o que vocês devem fazer. E 1 Crônicas 16, a partir do versículo 8, é as diretrizes de adoração que Davi vai dar a esses levitas para que eles levantem um altar 24 horas de louvor e adoração ao Senhor. Ele diz: agradeçam a Deus o Senhor e anunciem a sua grandeza, contem às nações o que Ele fez. Na minha adoração, o som que eu emito é tão poderoso que todo mundo ouve o que é anunciado a respeito do meu Deus. O som da minha adoração é tão alta que quando alguém olha para mim, ele começa a descobrir quem é Deus. O som da minha adoração precisa manifestar a grandeza de Deus. Contem às nações quem é Ele. Deixem eles ouvirem através da tua adoração quem é Deus. Ele segue dizendo: falem dos seus atos maravilhosos e tenham orgulho daquilo que o Santo Deus tem feito. Oh, irmão, imagina alguém que conheceu o teu passado, alguém que te viu antes da glória, vendo você hoje dizendo: Deus é Deus. Mas olha, esse Deus é poderoso. Nós estávamos conversando, não sei se ontem ou antes de ontem, a respeito de algumas pessoas, especificamente eu e o pastor, e falando: olha como Deus operou na vida dessas pessoas. Como é nítido ver o manifestar da glória de Deus na vida destas pessoas. Especificamente quando você bate o olho, conhecendo quem eram, você consegue ver a manifestação da graça de Deus. Ele diz: procurem a ajuda do Senhor e estejam sempre na sua presença. Eu não sei o que eu devo falar, eu não sei como eu devo agir, eu não sei o que eu vou fazer agora. Esteja na presença e Ele vai dizer o que é que você tem que fazer. Ele vai dizer o que você tem que falar, Ele vai dizer como você deve agir, Ele vai te dizer.
E ele continua dizendo: Ele é o Senhor nosso Deus, e os seus mandamentos são para o mundo inteiro. Ele sempre lembrará da sua aliança por milhares de geração e cumprirá as suas promessas. Ele é poderoso. Em seguida ele diz: ele deve ser temido mais do que todos os outros deuses, porque os deuses das outras nações são só ídolos, mas ele fez os céus. Ele está cercado de glória, de majestade, de poder e de beleza. Imagina você entrando na presença de Deus apenas reverenciando quem Ele é. Irmãos, às vezes você não sabe nem o que dizer, mas imagine você na presença de Deus e dizendo: Senhor, o Senhor é bom. Oh Jesus, como o Senhor é grande, soberano, poderoso. Não há outro digno como Tu. Teu trono está acima de todos os tronos. O Teu nome está acima de todos os nomes. É o Senhor quem abate, é o Senhor quem levanta. O Senhor institui reinos, o Senhor destrói reinos. A Tua palavra é mais poderosa. Ao som da Tua voz, todas as coisas acontecem. Oh, nós não precisamos de muitas coisas. Nós só precisamos exaltar, adorar quem Ele é. Aleluia. Oh, glorioso. Oh, aleluia. Ao Deus que é digno, ao Todo-Poderoso. Oh, glorioso Deus. Davi termina as suas diretrizes dizendo: alegrem-se a terra, fiquem contentes os céus, digam em todas as nações: o Senhor é rei. Rujam mares e todas as criaturas que neles vivem. Alegrem-se os campos e tudo o que há nele, e digam ao Senhor: louvem o nome do Deus de Israel. Louvem-no agora e para sempre. Davi institui então no seu tabernáculo não apenas um mero objeto sacro, mas o reconhecimento de o que aquele objeto representava. A glória de Deus. Era um memorial da presença. Era algo para lembrar-nos de adorar. E ele começa a adorar ali. E essa adoração, irmãos, vai percorrer os tempos. Quando a gente avança para o capítulo 7 de 2 Crônicas, nós vamos ver que agora não é mais um tabernáculo. A NTLH, ela traduz o texto dizendo uma barraca de adoração. Não é mais uma barraca de adoração. Agora nós temos um templo suntuoso, cheio de glória, cheio de majestade, ouro. As coisas melhores fizeram aquele tabernáculo. E no capítulo 7 de 2 Crônicas, o texto vai dizer: quando Salomão terminou a adoração, desceu fogo do céu, queimou os sacrifícios que tinham sido oferecidos, e por causa dessa luz os sacerdotes não podiam entrar no templo. E ao verem o fogo descer e a glória do Senhor encher o templo, todos os israelitas que estavam ali no pátio ajoelharam-se, encostaram o rosto no chão e adoraram a Deus, louvando e dizendo: louvem ao Senhor, louvem a Deus, porque Ele é bom, porque o seu amor dura para sempre. Nós vemos que a ideia continua. A inauguração do templo declara: nós vamos continuar adorando. E isso perdura, irmão, durante o reino dele. Enquanto Salomão é rei, apesar de no final ele dar uma pisada no caqui, a adoração ainda continua aos turnos. Mas ele morre, ele não é eterno. Veio o seu filho Roboão, as coisas começam a diminuir. E ao passar dos reinos, o templo suntuoso reduz-se a apenas um objeto de orgulho. Os israelitas olham para o templo agora não mais para um lugar de adoração,
mas para a majestade do Deus que é o meu patuá. Sabe o que é patuá? Objetos sagrados de proteção pessoal? Sim. A glória e a adoração do templo é só reduzida a isso. Pastora, tu tá maluca? Não. Quando nós olhamos os profetas levantando e dizendo: consertem-se, Deus vai destruir Judá, Deus vai destruir Jerusalém, como fez com Israel. O povo diz: é impossível, o templo está aqui. É impossível, Deus não vai fazer isso, o templo está aqui. Então Deus se levanta e diz: eu vou fazer. Porque a minha glória não se reduz a um lugar. Eu não sou um amuleto, eu sou um memorial de adoração. Eu não sou um objeto para você se valer. Isso aqui é um memorial de adoração. É para que o teu coração se incline. Não é para que a tua mente seja condicionada a olhar e dizer: olha como somos poderosos, Deus está comigo. Não é para você chegar na tua casa, abrir a tua Bíblia no Salmo 23 e dizer: Deus está protegendo minha casa. Se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalham os que a edificam. Se Deus não estiver na tua casa, isso aqui vai ser só um livro. Se você não se adequar e não adorar ao Deus da Bíblia, vai ser um livro com páginas amareladas lá. Irmãos, quantas vezes nós reduzimos a palavra de Deus a um mero patuá em cima da estante aberta, um símbolo de proteção. Deus diz: isso é um memorial de adoração. É para você abrir isso aqui, me ver em cada página e declarar: grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Isso aqui é um memorial de adoração. Em cada página nós conhecemos o Deus que servimos e nos alegramos nele. Quando nós olhamos, o texto diz: a minha boca se enche de riso por ver as maravilhas que o Senhor tem feito. É um memorial de adoração para quando os dias forem maus, eu olhar e dizer: o Deus que fez ainda faz e fará na minha vida. Deus acaba com o patuá do povo, destrói aquele lugar, e eles vão todos para a Babilônia. 70 anos depois eles voltam. E quando eles voltam alegres, pensando: vamos voltar e vai ser tudo novo, tudo lindo. Quando eles chegam às portas de Jerusalém, seus muros estão queimados, a cidade está destruída, e eles vão chorar. Depois, cada um vai cuidar em reerguer a sua própria casa. Cada um vai pensar na sua própria vida. Até que Deus comece a levantar os profetas outra vez e dizer: subam os montes, tragam madeira, reergam a minha casa. Vocês estão perdidos ainda. Eu preciso levantar um novo memorial de adoração. Vocês precisam entender que sou eu e não é vocês. Deus envia a Jerusalém um homem chamado Neemias. Em 52 dias ele ergue os muros, põe as portas. E sabe o que o povo diz? Não tem outro senão Deus que fez isso. Ele manda Esdras e diz: ergue o tabernáculo, ergue o templo, não como um patuá, mas como símbolo de adoração. E Deus levanta Amós. E no capítulo 9 do livro de Amós, versículo 11, Deus diz assim: naquele dia eu construirei de novo o tabernáculo de Davi, aquela casa que caiu. Eu restaurarei o tabernáculo de Davi. E esse contexto a gente pensa: Deus está falando do templo, Deus vai reerguer de novo. Deus até levanta Zorobabel, manda ele reconstruir, mas Deus não estava falando de nada físico. Porque o templo de Zorobabel, que foi reerguido, não voltou a adorar 24 horas. Aí a gente pensa: não, mas ainda vai acontecer um templo grande. O tempo passa, vamos aí mais 400 anos pela frente.
Se levanta um rei todo-poderoso governando a cidade de Jerusalém, Herodes o Grande. Ele olha para aquele templo e diz: nossa, é tão michuruca isso aqui. E ele era megalomaníaco, tinha mania de grandeza, narcisista até o talo. Ele diz: não, na cidade que eu governo, o lugar do meu trono, não pode ter um negócio assim, não. Então ele faz ampliações e transforma o templo em um negócio majestoso, grandíssimo, tomando 1/3 da cidade de Jerusalém, enorme. E a gente pensa: é agora, Deus está levantando o tabernáculo, mas ainda há silêncio lá. Jesus vem, adentra aquele lugar. Sabe o que ele faz? Revolta-se. Minha casa será chamada casa de adoração, casa de oração, casa de louvor, casa de buscar a Deus. E vocês a converteram em um covil de ladrões. O que era para ser um memorial de adoração é um lugar comum. Então Jesus declara no meio daquele povo que ele ia destruir aquilo, mas ele ia levantar algo mais poderoso. Ele diz: aqui não fica pedra sobre pedra, porque vocês já provaram que esses lugares construídos são apenas amuletos. Eu vou derrubar, mas eu vou erguer um tabernáculo de adoração no coração de todos aqueles que quiserem. Sabe quando foi que Jesus disse isso? Lá em João 4. João 4, versículo 25, ele está olhando para uma mulher que ninguém ia dizer nada dela. Ninguém ia ter aquela mulher como importante. Ninguém ia ver nada dentro dela. Mas ele diz: o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Chegou a hora. Esta é a hora. Esse é o tempo que a profecia de Amós vai se cumprir. Eu vou restaurar o tabernáculo de Davi. Vocês não terão mais amuletos a que se prender, mas eu vou levantar um coração de adorador dentro de vocês. Eu vou levantar aquela adoração que foi perdida, aquele desejo de se inclinar, aquele desejo de se entregar, aquele desejo de estar na presença de Deus, sem que as horas sejam importantes, sem que cumprir o meu turno de contemplação de quem Ele é mais importante do que qualquer outra coisa. Era isso que Deus estava falando. É isso que Ele procura em nós, irmãos. Ele está procurando verdadeiros adoradores. Ele está procurando aqueles que vão dizer assim: Senhor, eu sou a resposta de Amós 9:11. É em mim que o Senhor vai erguer o tabernáculo caído. É em mim que o Senhor vai achar a adoração perdida. É em mim que o Senhor vai ouvir um som bom outra vez. É de mim que o teu nome será exaltado. É através de mim que o seu nome será erguido. É através de mim que as nações vão descobrir quem tu és. Ele olha para nós e conta conosco para isso. Eu quero restaurar o tabernáculo caído de Davi. Eu quero erguer adoradores poderosos. Aleluia. Um adorador chamado Matt Heidman, um britânico, começou a banda dele no finalzinho dos anos 90. E a banda e a igreja dele está crescendo vertiginosamente. As músicas de adoração, os sons de adoração fazem as pessoas chorar. Elas querem vir à igreja para ouvir aquilo. E aí Deus diz ao pastor do Matt: tudo isso virou um memorial humano. A banda, as vozes encantam os olhos humanos, mas a glória não tem vindo mais para mim.
Então, o pastor do MET olha para a igreja e diz: a partir de hoje, não tem mais banda, não tem mais músico. E se vocês quiserem, adorarão ao Senhor sozinhos. O Matt conta que os primeiros cultos foram cultos pesados, em que as pessoas chegavam e não sabiam muito bem o que fazer, porque a música era a única adoração que eles conheciam. Mas o tempo foi passando, os dias foram passando, e todos eles encontraram uma forma nova de adorar ao Senhor. O próprio Matt, que estava tão apaixonado pelos sons, foi questionar a Deus e dizer: Deus, é o auge da minha carreira, o Senhor vai me quebrar assim? E ele começa a ter encontros particulares com Deus. E Deus disse: o problema nunca foi a música, Matt. O problema nunca foi uma banda harmoniosa e vozes muito bem ornadas. O problema é que quando é só isso. O problema é quando é só música. O problema é quando é só aparência. O problema é só quando é só uma fala de crente, se veste como crente. O problema é quando é só isso. O que Deus quer é que tudo seja adoração em nós. O que Deus quer é que a minha vida seja um som de adoração a Ele. Porque eu posso cantar, eu vou poder falar, eu vou poder apenas estar, e a adoração vai continuar fluindo através de mim. Em um desses encontros, o Matt escreve um hino chamado Heart of Worship, o coração da adoração, que foi traduzido para o Brasil como a essência da adoração por um outro britânico, David Keelan. E o David Keelan, em uma das frases, diz assim: quando a música esmorece, quando a música acaba, o resto desaparece, e eu simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar o teu coração. Mais que uma canção eu te darei, porque apenas uma canção não é o que queres de mim. Tu procuras algo maior, queres o meu coração. Deus não quer apenas um som, Deus quer uma vida de adoração. Deus não quer apenas um barulho de adoração. Deus quer que sejamos restaurados à essência dessa adoração. Deus quer erguer o tabernáculo dentro das nossas vidas, para que as nossas vidas sejam pura adoração. Esse é o desejo de Deus para a minha vida. Esse é o desejo de Deus para a sua vida. É esse o desejo de Deus para a igreja. E é quando isso se estabelece que o avivamento chega. O avivamento só chega quando a adoração é liberada pelos homens, irmãos. Quando as coisas começam a fluir de verdade. Quando não é só uma performance, mas é um todo. É um tabernáculo de adoração. Então a glória de Deus se manifesta. O avivamento acontece. Ele derrama fogo e nós não conseguimos ficar de pé. E então nós somos tomados de louvor e adoração para dizer: louvem ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Amém? Oh, glória! Aleluia! Esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. Oh, meu querido, saia daqui assim. Saia daqui com o teu coração ardendo. Saia daqui com o desejo de dizer: Deus, eu sou esse tabernáculo. Nós podemos orar. Você consegue se colocar de pé para nós começarmos esse tempo? Nós podemos ajustar, alinhar as nossas vidas nisso. Nós podemos orar a respeito disso. Amém? Espírito Santo de Deus, eis-nos aqui na tua presença. Nós pedimos a ti perdão pelos nossos pecados, perdão pelos nossos erros, perdão pelas nossas falhas. Nós pedimos a ti perdão, Senhor, porque nós temos caminhado por um lugar muito complexo muitas vezes. Nós tratamos a vinda à igreja como um encontro social.
Oh Deus, nós falamos como crente, nós nos vestimos como crente, mas não há adoração em nós. Perdoa-nos, ó Deus, nós queremos oferecer algo de valor ao Senhor. Nós queremos derramar o nosso coração ao Senhor. Nós queremos, Senhor, nos prostrar diante de Ti. Nós queremos, ó Deus, voltar a um lugar de adoração. Nós queremos voltar a esse lugar para que o tabernáculo seja erguido dentro de nós, para que nós sejamos altares ambulantes de adoração. Nós oramos, ó Deus, para que isso se manifeste na Tua igreja. Nós oramos para que isso se manifeste sobre a vida de cada um que está aqui. Nós oramos, ó Deus, para que nós sejamos convencidos, para que nós sejamos atraídos, para que nós sejamos cheios de um desejo de adorar, de um desejo de Te buscar, que as nossas vidas se ergam diante de Ti em adoração e louvor. Oh Senhor, restaura em nós, restaura em nós, ó Deus, o tabernáculo, restaura em nós o lugar de oração, adoração e busca ao Senhor. Nós oramos por isso nessa noite. Nós Te agradecemos por isso, Senhor, nessa noite. Nós exaltamos o Teu nome, Senhor. Te agradecemos porque Tu és bom, porque a Tua misericórdia dura de geração em geração. Nós Te agradecemos porque o Senhor nos trouxe a esse lugar. Nós Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem investido em nós. Nós Te agradecemos porque o Senhor está restaurando a adoração desta igreja, porque o Senhor está nos movendo, porque o Senhor nos está levando a um lugar de encontro, relacionamento. O Senhor está levantando em nós uma oração verdadeira, um coração quebrantado, uma entrega genuína. Nós não teremos apenas objetos sagrados, patuás, Senhor, mas nós seremos altares de adoração ambulante. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você consegue dar uma salva de palmas ao Senhor? Oh, aleluia.